Olá, amigos do Vortex, Portal do Tempo e a seção Carros do Passado. E hoje vamos trazer um clássico da indústria nacional, Chevrolet Opala. Esse marcou época e deixou saudades. Rivelino, que tal o Chevrolet Opala? É sensacional. Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. Quer uma carona? Essa pergunta era feita a celebridades da década de 1960, como a atriz Tônia Carreiro, o cantor Jair Rodrigues e o jogador de futebol Rivelino. Todos diziam, não, obrigado, meu carro vem aí. Mas que carro seria esse? A campanha publicitária criava expectativa por um importante lançamento que marcaria a indústria brasileira de automóveis como poucos. Falo do Chevrolet Opala. Por incrível que pareça, este é um carro econômico. É o Opala SS4. Custa menos que qualquer carro esporte da sua categoria. Tem um novo motor Chevrolet 151S de 4 cilindros. Dupla carburação, 98 cavalos, freios a disco, barras estabilizadoras, 4 marchas no chão, contagiros, bancos reclináveis. Alguns carros têm desempenho, outros economia. O Opala SS4 tem desempenho e economia. Opala, sempre uma vantagem a mais. De sua estreia em novembro de 1968 até o encerramento em abril de 1992, seriam mais de 23 anos de produção na mesma geração, período no qual 1 milhão de unidades entre sedã, coupé e a perua Caravan foram fabricadas. Instalada no país em 26 de janeiro de 1925, a Companhia Geral de Motores do Brasil Sociedade Anônima, de razão social General Motors of Brazil, depois General Motors do Brasil, restringiu-se a montar e depois fabricar picapes, utilitários e caminhões até meados da década de 1960. Finalmente, a essa época era definido junto ao GEA, o grupo executivo da indústria automobilística instaurado pelo governo de Juscelino Kubitschek, a produção do primeiro automóvel Chevrolet nacional. As opções oscilavam entre os grandes carros da matriz norte-americana, como o Impala, tão bem sucedido em nossas terras, e os modelos mais leves e econômicos da subsidiária alemã Opel, alguns dos quais Kadett, Olympia e Record. Esses carros chegaram a ser importados em pequena quantidade, pois foi entre o Kadett e o Record que a General Motors do Brasil mais hesitou, mas acabou por escolher o Record. Exposto então a origem do nosso Opala, vamos à história do próprio. O Opala começou a nascer em 23 de novembro de 1966, quando a GM Brasil fez uma coletiva à imprensa no Clube Atlético Paulistano, na capital paulista, para anunciar o início do projeto 676. Exatos 2 anos mais tarde, ele era apresentado ao público na abertura do 6º Salão do Automóvel, ainda no pavilhão de exposições do Ibirapuera,
em 23 de novembro de 1968. O Opala aparecia sobre um palco giratório em um instante de 1.500 metros quadrados. Em torno da novidade, espetáculos artísticos encenados a cada meia hora, o piloto inglês Stirling Moss e as Misses Bahia, Brasília, Espírito Santo, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima recepcionavam os visitantes. O nome Opala vem de uma pedra preciosa, incolor ao ser extraída do solo, mas que adquire múltiplos tons ao ser exposta à luz. Era também, ao que se comenta, a fusão entre Opel, do Recorde, e Impala, o carro da Chevrolet norte-americana que lhe cedia o motor de 6 cilindros. A GM admite que o nome não estava definido e que foi apenas um dos 6 finalistas entre milhares de sugestões, mas foi revelado por um jornalista e sua rápida popularização levou à aprovação do nome. O primeiro modelo era o sedã de 4 portas em acabamento básico ou standard, como se dizia na época, e o de luxo. Suas linhas elegantes recorriam à solução da linha de cintura ondulada nos paralamas traseiros, o chamado estilo garrafa de Coca-Cola, no perfil lateral. Design que estava muito em voga na época por sua adoção no Corvette em 1968. Os faróis circulares não ovalados como os do Recorde vinham incrustados em uma grade de muitos frisos horizontais cromados, com as luzes de direção abaixo do para-choque. O desenho frontal exclusivo do brasileiro era inspirado no do Chevy 2 norte-americano. Na traseira da versão luxo, uma faixa frisada com o nome Chevrolet ligava as pequenas lanternas retangulares nos extremos dos paralamas. As luzes de ré também vinham sob o para-choque. Logo acima deste ficava a tampa do tanque de combustível. O nome Opala aparecia nas laterais traseiras e a identificação do motor 2.500 ou 3.800 estavam nos paralamas dianteiros. As calotas cromadas combinavam com os pneus de faixa branca. Ambas as versões ofereciam 6 lugares em 2 bancos inteiriços, sem opção de bancos individuais. Por isso, a alavanca da caixa de transmissão ficava na coluna de direção. No painel simples havia apenas os instrumentos essenciais, e o volante possuía uma barra para o comando da buzina. Entre as diferenças das versões estavam as luzes de ré, tampa do tanque de combustível com chave e frisos exclusivos do luxo. Sob o capô, que de início se abria para trás, o Opala oferecia 2 motores. Um de 4 cilindros com 2.5 litros e uma potência bruta de 80 CV, e outro de 6 cilindros em linha 3.8 litros e 125 CV brutos. Ambos de concepção tradicional, com bloco e cabeçote de ferro fundido, comando de válvulas no bloco, acionamento de válvulas por varetas e balancinhos e um carburador de corpo simples. Os propulsores do Opala estavam em uso havia anos pela matriz nos Estados Unidos. O 2.5 litros havia surgido no Chevrolet Nova em 1971, sendo o primeiro 4 cilindros da marca desde 1928. E o 3.8 começara no Impala, de 1963. Por sua robustez, seria a base para motores de automóveis da corporação até a década de 1980. O 6 cilindros serviria mais tarde como motor estacionário, motor de ônibus escolares e até de empilhadeiras, e no Brasil equiparia a versão de 4.1 litros do seu sucessor, o Ômega, até 1998. No caso do motor maior, o virabrequim com 7 mancais de apoio, que no 4 cilindros eram 5 mancais, e também o bom dimensionamento das peças móveis contribuíam para sua durabilidade e excepcional suavidade. Os tuchos de válvula hidráulicos dispensavam um ajuste de folga, o que facilitava a manutenção. Sua maior limitação seria a má distribuição de mistura ar-combustível para os cilindros. Os das extremidades recebiam mistura mais pobre, com maior percentual de ar, enquanto os centrais tendiam a admitir mistura mais rica. Era um problema facilmente resolvido com 2 ou 3 carburadores duplos, como nos Stock Cars.
mas que nos carros de produção só seria solucionado no Ômega com a sua injeção multiponto. No próximo vídeo seguiremos com a saga do Opala no Brasil e a sua história através dos anos em que esteve em produção por aqui. Você esteve no Portal do Tempo e a seção Carros do Passado. Seu Correia aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal, divulgue para que nós possamos seguir com essa iniciativa, sempre trazendo conteúdos legais aqui para você. Até o próximo vídeo, um abraço!